Olá, você que se conecta com a gente em mais um episódio do nosso Poddesk. Olha, hoje o episódio é pra lá de especial, né? Então nós estamos diretamente aqui do Hotel Recanto Cataratas, onde acontece a nossa convenção de vendas, e nós preparamos aqui hoje um conteúdo magnífico para vocês. E claro, para nos ajudar a conduzir o episódio de hoje, não será só, né, Júnior? Presença de Júnior e Helena, mas nós temos hoje a presença do nosso gerente nacional da Transdesk Brasil, Joelson Alves. Seja muito bem-vindo ao Poddesk. Obrigado, Helena. Um prazer estar aqui com vocês, né? Logo após o nosso evento, terminando nosso evento aqui, Transformando Vidas. A hora é essa, né? Um diferencial para 2024. Tamo aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer de papo bom hoje. É isso aí. E no episódio de hoje do Poddesk... Tem polêmica logo... Não é para dar corte, né? Tem polêmica logo no início. É para prender o pessoal que está ouvindo polêmica. Tem polêmica logo no início. E no episódio de hoje do Poddesk, a gente recebe um convidado para lá de especial. Ele é o mentor de vendas mais contratado do Brasil. Então tá nadando no dinheiro, como diz o outro. Ele também é co-founder do Sales Club. É um prazer ter você aqui. Legal. Isso com quase 2 décadas de mercado, ele já treinou mais de 150 mil vendedores e alcança cerca de 2 milhões de pessoas na internet mensalmente com seus conteúdos sobre vendas e gestão. Autor dos livros Vendedor Bonzinho Não Fica Rico e Vendas Não Ocorrem Por Acaso. Seja muito bem-vindo, Thiago Concer, ao Poddesk. Obrigado pela oportunidade de segunda vez, né? Estamos aqui, segunda vez. Fico muito feliz quando retorno nas empresas, né? Fazer um trabalho de conversar com as pessoas que põem dinheiro para dentro da empresa, que essa é a minha missão, é difícil. Então, retornar aqui é muito legal numa empresa aí que está crescendo cada vez mais, sempre se renovando. Obrigado pela oportunidade e pelo papo aqui, vai ser muito bom. Vai ser legal. A gente acabou de vir, né, ali da plenária, onde a gente aprendeu, ouviu, enfim, muita coisa legal. E a gente sabe que a realidade no Brasil, para empreender, ela é um pouco complicada, né? A gente tem um dado do IBGE aí, que é um dado que todo mundo cita, que 48% das empresas fecham antes dos 24 meses, né? E nesse mesmo dado ele diz que ele joga a culpa disso, a boa parte da culpa disso em cima da gestão e da gestão comercial. Às vezes a gente pode pensar, da gestão financeira, gestão de... Não, a culpa cai ali, né, nesse dado em cima da gestão comercial. E o que você acha a respeito disso? Aonde a galera está errando? Porque a gente tem os fatores externos que contribuem também. Mas naquilo que a gente consegue administrar, que são os fatores internos, onde você acha que essa galera está errando, que as empresas não conseguem ultrapassar essa barreira de 24 meses? É legal, esse dado é bem conhecido, né? Vamos lá. Tem empresa que quebra vendendo? Tem um monte. Né? Por erro de precificação, às vezes, né? O cara ele vai vender, quanto mais ele vende, mais ele vai quebrando. Ele tem problema de entrega, ele tem problema de prazo, ele refinancia, tem juros, enfim, não calcula isso e tal, acaba quebrando. Agora, nesse período, que é o período, né, dos primeiros 24 meses, que são os piores para quem está empreendendo, eu nunca vi ninguém quebrar 24 meses assim, iniciais vendendo. Então, o grande problema realmente é a falta de venda. Por quê? Porque a gente, aqui, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil tem uma taxa que deve ser muito elevada, de empreender pela necessidade. Então, ninguém se planeja, né? O cara vê uma oportunidade ou ele não tem nenhum outro negócio, né? Não consegue emprego, não fica, vou começar vendendo alguma coisinha aqui, pegar. Então, ele começa com isso. Então, ninguém vai se preparando para executar. Mas, no final das contas, as pessoas fecham suas empresas porque elas não vendem. Né? E aí tem um monte de motivo. Primeiro, as pessoas não têm, elas não param para planejar, então elas não param e falam, beleza, vou vender, sei lá, cachorro quente, pegar uma coisa bem simples aqui. Onde que eu vou colocar? Quanto que passa? Qual que é o custo disso? Né? Quanto que eu preciso ter de dinheiro para aguentar, sei lá, 3, 4 meses? Né? Eu vou cobrar quanto? Que diferencial que eu vou colocar? As pessoas nunca pararam para isso, para pensar. E o segundo, que as pessoas não estudam para vender. Né? Então, quando elas não entendem como vende, né, elas passam esse aperto e, no final das contas, elas deixam de vender. E uma empresa só tem uma única missão, como eu falei aqui no bate-papo, que é vender. Né? O que ela vende é o meio. Qualquer coisa que ela vende é o meio. Né? E o meio vai mudando pela matéria-prima, pela tecnologia, pelo perfil do consumo. Né? O próprio consumidor vai modificando pelos meios, né, pelos canais. Então, no final das contas, o grande problema das empresas realmente é falta de venda. Né? Porque com venda, você pode até ter problema em outros lugares, mas você conserta. Você contrata um consultor bom financeiro para arrumar. Foi o que a gente fez. Né? A gente começou lá com o Sales Club, vendendo para caramba. Onde estava o dinheiro, qual que era a margem, o que a gente foi lá? Foi lá no mercado, contratamos a maior empresa do mundo de contratação, que é para não errar.
né? Ó, precisamos de uma pessoa desse perfil, paga tanto, pronto. Agora, como é que você contrata? Né? A maior empresa do mundo para contratar para você é 28% de 13 salários mais bônus. Então você tem que pagar uma paulada. Aí essa pessoa vai ganhar uma fortuna, porque pessoas boas custam caro. Né? Então, como que você paga isso? Vendendo. Né? Então, no final das contas, eu falo isso, cara, põe dinheiro para dentro da empresa, parte de vendas, depois você vai arrumando o resto da gestão. Né? Tem muita gente que pensa que é preparar, apontar fogo, né? Tem um autor, eu não me lembro o nome dele, que ele fala, não, é preparar fogo, apontar. A gente vai apontando alvo ao tiro. Né? É o alvo ao tiro, né? Que a gente faz para a execução. E parece uma coisa simples, mas a maioria das empresas não tem uma cultura comercial. O que é cultura? Cultura é a mesma língua que as pessoas falam na empresa. Isso que é cultura. Qual que é a língua que as pessoas falam na empresa? Entendeu? Então, assim, o departamento comercial tem que ser o departamento que todo mundo quer ir para lá. Eu falo que esse é o objetivo de todo mundo. Né? As pessoas entenderem ali que ela está lá na posição, que ela não é de vendas, mas ela está na posição porque tem vendas. Né? Que no final o trabalho dela seja em parafusar algo, ou seja em contratar as melhores pessoas, ou definir qual é a melhor logística, no final das contas ela está dando suporte para vendas. Então, ou tem gente vendendo, ou tem gente dando suporte para vendas. É isso que existe dentro de uma empresa. Mas isso é uma cultura. E a cultura o que é? Assim como uma língua, como é que você aprende uma língua? Repetindo muitas vezes aquilo lá, né? Durante muito tempo. O cara do iFood, lá, o Diego Barreto, que é um gênio, teve inclusive com a gente já palestrando lá no Sales, ele tem uma definição que eu acho extremamente simples e extremamente prática sobre cultura. Ele fala que cultura é a diretoria ou o dono da empresa, às vezes menor, repetir para todo mundo na empresa, né? O que eu quero, o que eu gosto, 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 todo dia, né? Até todo mundo entender, cara, que a empresa, os diretores querem é isso, o que eles gostam é isso, o que querem é isso, né? E aí a gente vê quando você começa a despegar um pouquinho, quando você começa a resolver um pouquinho o problema de vendas, então começa a vender, já começa a ter uma estrutura, coloca um pouquinho mais de dinheiro, acompanhando, a gente acompanha mais de 200 empresários por ano, né, no Sales. A segunda etapa, e aí falando dos meus erros também, a segunda etapa depois disso é cultura. E é um desafio, né, Joey? Desafio gigantesco, né? Você criar uma cultura dessa, né, Thiago? A gente vê hoje o que está acontecendo muito, né? Não existe mais o vendedor raiz. Aquele que... O vendedor raiz, eu sou da época do vendedor raiz, né? Que é o quê? Você visitar cliente todo dia, você prospectar, você se organizar. E essa era a vida, pô. Essa era a vida. Puta, isso é uma grande superação. Né? E hoje você vê muito o quê? Eu falo, tem o vendedor Nutella, né? Que ele espera todo mundo ligar para ele para comprar. E aí ele vira atendente, ele não vira vendedor. Exatamente. Como que a gente pode superar isso, Thiago? Porque a maioria das empresas acontece isso. A equipe de vendas, ela para de ser o vendedor raiz, para de ter aqueles vendedores que querem prosperar, querem crescer, né? E passa a ter os acomodados, que esperam, viram tiradores de pedidos, né? E são atendentes, porque eles não vendem. Né? O cliente quer comprar, ele só atende. Ele sofre uma compra. Ele sofre uma compra. Ele faz uma né? venda. Coitado. E eu vejo que a maioria das empresas sofrem com isso. Né? Como superar isso? De que forma a gente pode trabalhar melhor a equipe para ter um engajamento melhor e, vamos pensar, trazer o vendedor raiz novamente, né? Fazer que esses Nutella virem os vendedores raízes novamente. Essa questão cultural está sendo muito complicada, né? A gente que atende muita gente, inclusive lá dentro, né, da nossa empresa. Essa é uma geração mais nova, ela tem uma fragilidade com relação às dificuldades muito maior. Até isso, para mim, assim, né, na minha opinião, claramente, é pelo excesso de acesso. Então, né, hoje você tem, através da internet, você pega um contato, você tem o WhatsApp, né, você olha quanto vendedor, que aí você vai ver a operação, um monte de venda não acontecendo, gerando lead, quer dizer, cliente entrando em contato, o que está acontecendo? O cara, não, porque ele parou de me responder aqui. Eu falei, velho, mas por onde você fala? Eu falo aqui, pelo celular, eu mando o WhatsApp. Eu falei, tem um botão no começo que é ligar. Você fala, olha que loucura, liga, outra pessoa, vocês falam. Né? Ela vai falando na mesma hora. Incrível isso. O cara não Tempo liga. real. O cara não liga, ele não pede. Pô, o cara está lá conversando, né? Trocou, deu 2 minutos de conversa no WhatsApp, já criou um vínculo. Fernando, eu posso dar uma ligadinha para você? 30 segundos, te quero tirar uma dúvida. Cara, colocou uma ligação. A gente tem inúmeros estudos, né? Quando você tem uma ligação dentro de uma conversa escrita, é 70% a mais de fechamento de vendas. Quando você tem uma visita numa conversa via call, começa, né, que não é pessoalmente, que é 150% a mais de fechamento. Então, assim, você tem todos os dados batem com isso.
Então, assim, o excesso de acesso gera uma fragilidade das pessoas mais fracas com relação a isso, né? Então, porque na nossa época era normal você fazer tudo. Você abordava, você prospectava, você cuidava, você preenchia, você fazia pós-venda, era tudo com a gente. E eu não estou falando que é para todo mundo voltar para isso, porque existe uma modernidade no processo comercial. E legal. Acho isso fantástico. Nós temos lá um processo hoje. Nós temos só prospectador, por exemplo. Nós temos hoje só qualificador. Então, nós temos etapas ali, né, que a gente vai tirando, porque aquele fechador, que é a parte mais difícil de vendas, que é mais difícil encontrar, o cara que tem habilidade de puxar, de voltar, de tomar um não, né, ele refaz, ele puxa. Essa é a parte mais difícil. Então, por que eu vou perder um baita de um cara desse num processo de prospecção, que é um processo muito mais automático do que de habilidade? Então, a gente vai colocar um departamento. E aí tem ferramentas que ajudam isso, geração de lista, beleza, isso faz parte. Mas o problema é a falta de grit, que a gente estava falando agora do livro, de garra. Né? Eles têm uma fragilidade com o não, e se tem um negócio que eu posso afirmar em vendas, é que, né, as certezas da vida. Você vai morrer, vai precisar de advogado e vai escutar não na vida. São as 3 certezas que você vai até o final lá. Então, e com vendas é... O que é venda? Venda é buscar rejeição. No final das contas, venda é buscar rejeição. Né? Você tem um perfil, eu vou lá oferecer para você, porque tem um perfil e tal. Enquanto você fala, realmente eu não quero de jeito nenhum, e aí, entenda que eu estou sendo bem simplório aqui, né? Isso tem várias maneiras de ser falado, mas olha, não quero de jeito nenhum, muito obrigado. Enquanto a gente não tiver isso, eu estou perdendo a oportunidade de um cliente em potencial. Então eu não posso. A minha missão é ofertar até ter rejeição. E a rejeição é a maior dor social que um ser humano tem. Então, olha como é difícil a atividade de vendas. Você vai trabalhar com a maior dor social, que é ser rejeitado. E a sua função no final é essa. Tá bom, muito obrigado, ok, vamos embora. Agora, quantos desses vendedores, né, que a gente está falando, principalmente de uma geração mais nova, diante de qualquer não ou de qualquer dificuldade param? Quando a gente pega o Grit, o Garra, né, que é um dos livros mais famosos, olha isso. Quando você pega o Vendedor Bonzinho e Não Ficar Rico, por que eu fiz isso? Porque o primeiro livro meu é técnico, completo, é um manual. Esse é um livro de comportamento. Porque no final das contas eu estava vendo isso. Caramba, o cara abordava bem, fazia boas perguntas, entendia até do bem produto. Como é que a taxa de conversão é tão baixa se o cliente tem perfil? Né? Porque diante de qualquer dificuldade, eles param de fazer follow-up, param de tentar resgatar, ganham um pouquinho de... Até faz, aí quando começa a fazer, ganha um pouquinho de dinheiro. Aí ganhou um pouquinho de dinheiro, para. Teto financeiro baixo. Né? Eu falei, o espírito do pobre, né? Que é o pior. Né? Porque a pobreza financeira é uma situação, né? Você sai dela, você volta para ela. Mas o espírito do pouco, o espírito de para você, como a maioria tem, né? Não, para mim tá beleza, não, putz, isso aqui, o cara começa a dar um pouco certo, é impressionante. Ele começa a se sabotar, começa a repetir, né? Alegria de pobre dura pouco, né? Tá muito bom, 3 meses seguidos batendo meta, daqui a pouco dá, né? Então, daqui a pouco vão triplicar a meta, eu já não vou. Ele começa a se auto-sabotar. Então, e aí, voltando na primeira pergunta até lá, no final das contas, o bem-sucedido, né? O empreendedor, tudo aquilo que gera renda, que passa para o comercial, ele tem uma visão muito mundial, isso é mundial, tá? No Brasil mais forte ainda, mas no mundial tem uma visão ainda muito negativa. Então o empreendedor tem uma visão negativa. O empreendedor tem uma visão negativa. E quanto mais protecionista é o país, mais ele impede as pessoas que trabalham na área comercial de evoluir. Né? Então, por exemplo, o empreendedor, que é um vendedor. O empreendedor é um vendedor. Quem está empreendendo é um vendedor. Você vai para lá, ele é o vilão da história. Ele é sempre o vilão da história. Né? Por que o Brasil não consegue ter outras companhias de low cost, por exemplo, aérea? No Brasil é um exemplo. Porque no Brasil é 25 vezes maior a média de processo de cliente do que no resto do mundo. Então não dá. Só no Brasil, ano passado, foi mais de R$1 bilhão pago em processo de companhia aérea. E a maior parte deles, sabe qual que é? É atraso, não sei o quê. Cancelamento. Pô, choveu. O avião não pode sair, não mata todo mundo. Entra o processo, ganha. Entendeu? Brincadeira. Só um dado para assustar o pessoal, para ver como que é difícil você trabalhar na parte comercial, porque está gerado muito com dinheiro, né? E aqui ainda tem uma visão ruim de quem ganha muito dinheiro. Tem uma empresa americana que opera 5 mil voos por dia nos Estados Unidos. Por dia. Nossa. Ela teve 125 processos nos Estados Unidos no ano passado. Aqui no Brasil, ela opera... São 5 voos por dia. Ela teve 1.400 e poucos processos. Nossa. Então, o Brasil ainda ele é um país que vê
o sucesso, o dinheiro principalmente relacionado, de uma forma muito negativa. Isso é comum. Então você começa a olhar à sua volta, o cara mesmo de venda, ele começa a ficar com o teto financeiro baixo. Muito dinheiro, desejar demais, né? Ambição, é um pouco mal visto. E não dá. Vendedor bom é ambicioso. E de ego alto. Ego alto. É igual. E esse é um desafio que a gente tem com os clientes também, né? Porque a gente vende, né? E a gente, algum dos produtos que a gente vende, ele passa, quase por uma reeducação. Eu preciso dizer assim, olha, cara, a solução que eu tenho, por exemplo, de investimento para você trocar o seu caminhão, ela é um pouco mais demorada. Mas você não vai ter que pagar 3, 4 caminhões no final, né, da sua troca. Mas a gente precisa também educar o cliente a ter uma mentalidade adequada ao produto que a gente vende e fazer ele entender, cara, olha só, não é que eu estou querendo te empurrar goela abaixo o meu produto, é que você precisa mudar a sua mentalidade, seu comportamento de consumo para que você consiga subsistir daqui para frente, porque senão você vai ficar sempre nesse espírito de pobreza, né? Enfim, então esse também é um desafio para o vendedor. O vendedor hoje, o moderno, ele precisa entender de que ele precisa educar o cliente dele antes dele receber o sim, né? Porque muitas vezes ele recebe o não, ele se fecha. Mas a gente falou não, pode ser um ainda não. Então a gente precisa passar pela educação do cliente, levar o nível de aquela famosa história de elevar o nível de consciência do cliente, né? Para que ele possa entender que o produto que você está vendendo vai solucionar o problema dele. É a base da venda desafiadora, né? É isso mesmo. Que é educar, né, e assumir controle, né? As duas etapas. E isso é uma tendência, inclusive, da empresa. Toda empresa daqui para frente vai ser uma empresa de educação. Toda. Ela vai ser uma empresa de educação interna, porque as empresas, a velocidade que a empresa quer, ela não consegue dar com as pessoas de fora. Então, eu não consigo, vou crescer 30%. Você não tem 30% de pessoas boas para buscar. Não tem. O Brasil perde, eu preciso buscar na informação de novo, a gente vem trazendo muito dado, mas assim, algo próximo de $500 bilhão, alguma coisa próxima assim, por falta de mão de obra. Então, a gente não produz mais, então perde dinheiro, e muitas empresas que querem vir para cá não conseguem vir porque não tem mão de obra. Eles querem vir, tem cliente, tem crédito, mas eles não conseguem porque não tem gente para trabalhar, em todos os níveis. Então a empresa ela vai ter que ser uma empresa de educação, então ela vai ser uma empresa formadora, senão ela não consegue crescer, e ela vai ter que educar cliente. Então, quando a gente fala do trabalho de inteligência de vendas, né, o trabalho de vendedor é um trabalho que faz isso. Mas um trabalho em escala é um trabalho de educação de cliente. Porque ele vai ter que trocar o caminhão, certo? Ele vai ter que trocar. Ele vai ter que fazer isso. Né? Mas só que na hora que ele tiver com 3, 4, estiver fazendo isso na quinta e na sexta vez, se você tirar um pouco do zoom, praticamente a margem dele ficou pagando, né, juros de financiamento. Então, assim, é uma atividade desafiadora, porque leva tempo. Né? Então, educar está aqui no começo. Se eu pego alguém que já entende, já fez isso, né, eu dou um salto, vou lá para o final do funil. Então, é uma atividade de vendedor, mas com certeza vai ser uma atividade também da empresa ajudar a educar, tanto dentro quanto educar fora os clientes. A gente tem um slogan que fala para a equipe sempre, né? Se você sair só para vender, você não vai vender. Perfeito. Porque você precisa entender a necessidade do cliente. A gente hoje fala de vendedor, mas o vendedor, de fato, ele tem que ser um consultor, conhecedor e gerador de relacionamento. Porque o que vende é relacionamento, confiança. Principalmente quando você vende serviço. Então você precisa desenvolver isso com o cliente, entender o que ele precisa, entender o dia a dia dele, entender como é a vida dele. Como que você vende para ele algo que você sabe que ele precisa ou que ele não precisa. Né? Muitas vezes eu sou piloto de kart, eu não gosto de moto. Mas se você não souber meu hobby, como é que você vai me vender você vai me vender uma moto? Eu não vou comprar a moto. Mas se você me falar de kart, vai me interessar e eu vou te ouvir. Então, hoje acontece muito também, né, Thiago? O vendedor ele vai a campo, mas ele não conhece o que ele está atacando. Não existe uma preparação, ele não sabe que região que ele vai atuar, que tipo de cliente que ele vai atender. Ele não pesquisa, muitas vezes, a empresa que ele vai atender. No nosso ramo, um exemplo, né? Tem uma transportadora, eu tenho que saber quantos caminhões ele tem, para onde ele transporta, qual que é a demanda dele, se ele tem necessidade de novos motoristas, como que ele troca a frota, tudo isso. Né? Hoje o vendedor, o consultor, ele tem que entrevistar o cliente, vamos dizer assim. E muitas vezes eu cansei de ir em clientes e falar assim, olha, você está super bem atendido, nossos produtos são esses, quando você precisar eu estarei à sua disposição. E o cliente olhar para mim, mas você não quer me vender nada? Eu falei, você não está precisando do que eu tenho.
mas quando você precisar, está aqui. E ele ligar depois e falar, volta aqui, eu quero fazer um negócio e tal, porque você gera confiança quando você faz isso. Porque a maioria das pessoas que estão no comercial, ela já vai no cliente com interesse. Muitas vezes o cliente ele já tem uma barreira para isso. Porque ele olha que você só tem o interesse de tirar o dinheiro dele, mas que você não está levando uma solução. E na venda de serviço é muito importante você mostrar que solução que você tem. Porque ele só vai gostar quando ele usar. E muitas vezes ele não vai usar. Mas o teu relacionamento e o conhecimento que você tem do negócio dele vai gerar uma fidelidade. E esse cliente bem atendido, gostando de você e tendo relacionamento, o que ele vai fazer? Ele vai falar para todo mundo de você. E isso gera novos negócios, né? Indicações e novos negócios, né? O cliente... a gente não tem a cultura de perguntar, né? Não é só o vendedor, né? Nós não temos, né? A gente não é treinado, a gente não tem na escola, a gente tem que ficar decorando as coisas para responder, né? Então a gente não é treinado para questionar. E eu tive a sorte de ter... Meu pai era da educação, então ele tinha várias formações. E uma das formações dele, talvez acho que a mais forte, ele era formado em filosofia também. Então, meu pai usava muito bem a arte de conduzir as coisas através de perguntas, né? E aí eu pude perceber o quanto que ele fazia. Uma das coisas que ele falava, Thiago, é muito mais fácil conseguir as coisas perguntando do que pedindo diretamente. Ele falava. Então você vai conduzindo um pouquinho. Então a gente não é treinado. A gente, quando é criança, pergunta muito, é chato, né? Adolescente, então, imagina você ficar fazendo pergunta na escola, ninguém quer falar com você. Né? Você fica o cara mais chato da sala, é um nerd e tal, o nego tá com bolinha de papel. Na minha época eu fazia, hoje não pode, né? Mas na época a gente fazia sarabatana de papelzinho com baba, babava, pegava o tubo da caneta. Exato, tirava a carga da bique, para de perguntar aí. Porque, cara, ele perguntava 1 para meio-dia. Meio-dia era a hora acabou a aula, pô, né? A gente que é de vendas, a gente estava lá no fundão, desde as 10 horas da manhã, material louco para ir embora. Doido para vazar, para ir embora, correr. E o cara, 1 para meio-dia, professor, tem uma dúvida. Eu falei, puta, então assim, você não é treinado, né? Você cresce, você começa, né, questiona. Você não é um cara, você vê na reunião, em lugares onde não tem, e a maioria aqui não tem a cultura, né, uma cultura de conversas duras, né? Que é a maioria, você percebe na reunião. A pessoa um pouco questionadora, ela é abafada pelas outras. Então, às vezes o cara está fazendo uma apresentação, aí o cara, não, pera um pouquinho, mas qual que é o dado disso aí? O cara começa a questionar um pouco. Não é chato, não, o cara começa a questionar. Deixa eu entender, você tem alguma informação sobre isso? Que isso vai ser meu fornecedor, queria saber. Os outros da própria empresa, o cara, aí o cara ri, o outro não sei o quê, tira o centro da conversa, porque a gente não é treinado para perguntar. E tem a coisa mais poderosa em vendas é entender. O cliente vende para você. É isso aí. Se você perguntar, ele vende. Você deu 2 coisas que a gente fala. Eu falo, olha, ele tem dores e ele tem momento de vida. São 2 coisas que você tem que descobrir na conversa. Quais são as dores? Que nem uma transportadora tem várias dores. Várias. Né? Qual delas dói mais? Qual delas ela não está sendo assistida? Porque às vezes ela tem lá, não, essa aqui eu estou bem para cá, já tenho um fornecedor aqui, já tenho uma consultoria que está perfeita. Pô, essa aqui não precisa. Né? Mas qual das dores que está doendo? E a segunda, qual o momento de vida? Então você vai conversar com um cara lá, qual é o momento de vida dele? Qual é o momento de vida da empresa? Né? Ela está no momento de escala, ela já testou, ela está com dinheiro, não está, ela está. Né? Esse momento de vida é muito importante da pessoa que você está conversando, o que ela está querendo. Né? E com quem? Porque às vezes vendas mais complexas, você tem pessoas envolvidas, você não vende para um. Né? Você conversa com um, depois você conversa com o outro e tal. Cada um tem um objetivo. Às vezes o cara que é o gerente lá, dependendo do que você vender para ele, vai dar mais trabalho para ele. Do que você vender para a empresa, falou, pera um pouquinho, mas se eu colocar isso aqui, eu vou ter que ficar responsável. Eu já sou responsável por 10 coisas. Mais isso, o que ele vai fazer? Não, pode deixar, eu passo sim. Você acha que ele vai passar? Ou ele vai passar? Não, o cara veio aí com a história, não vai. Então, qual que é o momento de vida desse cara? Esse cara quer o quê? Ele quer reconhecimento? Ele está na época de ser reconhecido? Se ele fizer um negócio diferente, né, o cara vai ser, porra, então esse cara aqui, eu vou bater sobre o cara. Se você fizer isso aqui vai reduzir, isso aqui vai ter uma segurança, isso aqui talvez seja o seu grande... Pô, eu vou falar sobre isso. E é impossível você fazer isso se você não se relacionar, né? Você não perguntar, né? Não perguntar. Mas a gente é treinado para convencer os outros, né, na venda, né? Então vai muito também de como a gente educa lá dentro, né? No passado tinha muita cultura, né, Thiago? Supervisor, o gerente, enfim, era tudo na porrada, né? Chegava a reunião matinal, 7 da manhã, tem que vender. Eu tive experiências que eu entrei em empresas para ser supervisor de venda e eu sempre fui de campo. Por quê?
Eu entendia que você assume uma supervisão de uma equipe, você precisa trabalhar aqueles vendedores que não produzem, não o que produz. O que produz está andando. Mas por que os outros não estão produzindo? Né? Eu tive uma experiência em uma empresa, que entrei como supervisor, saí com o vendedor que estava há 5 anos na empresa, que não batia a meta, e falou, você é o primeiro supervisor de venda que sai comigo. Eu falei, opa, como assim? Ele falou, não, porque eu só ligava para me cobrar, para brigar comigo, para me xingar. Esse tipo de cobrança que era antiquado, vamos falar assim, e desmotivava, né? Em vez de motivar. E muitas vezes as empresas não atacam o problema, quem trabalha com venda, né? Muitas vezes bota pressão, cobra, mas não olha o vendedor do que ele precisa, não dá uma assistência para ele, não dá uma direção. Muitas vezes o cara é bom. Esse cara, eu trabalhei ele 2 meses. Ele virou o melhor vendedor em 2 meses. Ele tinha as melhores oportunidades, mas porém ele era tirador de pedido. Ele não entendia a necessidade, era no ramo de alimentação. Né? Então um dia eu cheguei para ele e falei assim, olha, fui com ele, ele atendeu 2 clientes, ele chegava, o que você precisa hoje? O cliente falava tal. E eu olhei que tinha um monte de produto que ele poderia vender, mas que o cliente comprava de outro da mesma marca. Aí no segundo supermercado que a gente foi, eu falei, você só vai olhar. Não, você não entende de produto. Eu falei, não tem problema, eu entendo de pessoas. O produto é tranquilo, deixa para mim. Cheguei, me apresentei pro dono do supermercado. Ele falou, não, vou querer. Eu falei, não, mas viu, deixa eu dar uma olhadinha no teu mercado, estou aqui te conhecendo hoje, deixa eu ver o que você precisa. Tá, não, fica à vontade. Eu falei, eu vou anotando aqui. Tá. Anotamos tudo. Chegamos para o cliente e falou, eu quero 3 caixinhas de chocolate. R$90 era o pedido dele. Eu falei, não, tem algo melhor para te oferecer. De quem que você compra esses produtos aqui? Mas eu compro do atacado. Por quê? Porque eu ganho um fardo de papel higiênico. Ele me dá um fardo de papel higiênico. Eu falei, quanto custa um fardo de papel higiênico? Ele falou, R$50. Eu falei, sim, então vou fazer você comprar 20, 30 fardos de papel higiênico, pode ser? Ele, como assim? Aí eu mostrei para ele tudo que ele tinha de produto, a condição que eu conseguia fazer para ele e quanto que ainda ele economizava e podia comprar de papel higiênico. Ele olhou e falou assim, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Então, pode fazer o pedido, R$13 mil. De 90 para R$13 mil. É uma boa diferença. Uma boa diferença. Outra semana eu peguei outra vendedora que estava lá, ela abatida porque atendia um atacado, que comprava bem, e tinha aberto um atacado gigantesco do lado. Né? Ela falou assim, eu vou lá, eles não vão comprar nada hoje. Eu falei, então eu vou contigo, vamos lá. Chegamos no cliente, ela falou, não vou comprar nada. Eu falei, não vim te vender, vim te ajudar. Ela falou assim, como assim você vai me ajudar? Eu falei, me dá 10 minutos para a gente conversar, eu vou te ajudar. Porque nós temos que estar junto aqui e eu sei do que você está precisando. Ela falou, então tá bom, sobe aqui. Só que antes, o que eu fiz com a vendedora? Eu fui no outro atacado, olhei os produtos que a gente tinha preço agressivo e condição de venda, mapeei tudo o preço deles, eu tinha 30%, 40%, 50% mais barato que ela podia vender do que o concorrente maior dela, que estava abrindo naquele dia. Porque o produto pelo produto é o mesmo. Sim. E o cliente que compra de atacado, ele olha preço. Fui lá, conversei com ela. Eu falei, eu fui lá no teu concorrente, fizemos um estudo. E esses produtos aqui, ele está com esse preço. Olha, esse aqui, ele vende a R$ 4,90. Você pode vender a R$ 3,99, ganhando ainda 40 centavos em cima de cada produto. Ela, tá. Mapeamos tudo para ela. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma ação de venda para você aqui, para você se aparecer mais do que o teu concorrente que abriu do teu lado. Então nós vamos fazer ponta de gôndola, nós vamos fazer propaganda desses produtos, nós vamos fazer isso. Vou colocar isso aqui para você incomodato e nós vamos arrebentar aqui de vender e o cliente você está do lado, ele vai olhar o preço de lá e ele vai vir comprar de você. Porque ele vai economizar muito mais comprando de você. Ela olhou para mim e falou, tudo bem, pode fazer o pedido. R$130 mil nós vendemos para ela. Teve que quebrar o pedido em 2 lá para não faltar produto para os outros que tinham feito pedido na distribuidora. Por quê? A gente estudou a concorrência, a gente olhou uma oportunidade, entendeu? E na cabeça do vendedor ela estava assim, eu não vou vender nada, porque abriu o concorrente lá, eu não tenho o que dizer para ele, eu vou ter que abraçar ele e chorar. Mas muitas vezes as pessoas não olham as oportunidades que aparecem diante de um problema. Então, o que eu fiz com ela? Mostrei para ela, para minha vendedora, eu falei, aqui o problema se tornou uma oportunidade de negócio. Você já estava na sua cabeça que você não ia vender nada para ela. Então, do nada, você vendeu 130 mil, tua meta é 200. É bem aquela questão então, quer dizer, você bateu a tua meta do mês. Praticamente já tinha batido a meta do mês. E aí, o que aconteceu? Toda vez, Thiago, que acontecia algo, a dona do atacado chamava a gente, falava assim, olha,
no que vocês podem me ajudar de estratégia nisso e nisso e nisso. Virou consultor De estratégico. produto. Ela começou a comprar 250 mil reais mês, que ela começou a comprar, e ela comprava 70, 90. Então, quer dizer, você pensa no mesmo cliente, entendendo a dor, entendendo a necessidade, usando uma estratégia boa, triplicou o que vendia para o mesmo cliente. E muitas vezes a gente olha hoje o vendedor, ele não vê oportunidade do cross-selling, vamos falar assim, de olhar oportunidades do mesmo cliente. Não é, Thiago? Ele vendeu aqui para o Júnior, acabou. Mas quantos produtos mais ele precisa? Quanto mais eu posso vender para ele, né? E tem muito dessa cultura ainda, né? Pô, muito, né? Você parar para analisar os outros e levar oferta não é natural, né? De novo, é estudar, né? É estudar. Você vai olhar em volta para o que tem fazendo. Na venda desafiadora a gente fala lá, porque, pô, será que o cara pagaria para receber a sua visita lá ou ele se esconderia para te receber? Né? Olha isso aí. O que a mulher acabou fazendo? Toda vez ela te ligava. Virou consultor. Virou consultor. Ela pagaria para te receber lá, porque toda vez que você vai para lá, ela ganha dinheiro. É isso aí. É porque geralmente quem está sentindo a dor não consegue perceber. Não consegue achar a solução. Está doendo. E você está sobrevivendo. Exatamente. Você foi lá, entendeu a dor da mulher e você propôs uma solução para aquilo. Exatamente. E gerou relacionamento e outras. Gerou fidelidade. Né? Porque dela abriu outras portas. E tem um negócio, no caso que você estava falando aí, né? Que o mix era grande, né? Sim. A fidelidade está muito ligada à mix, né? Na mix. Quanto mais você vende produto, serviço para a mesma pessoa, a gente chama de blindagem contra a concorrência. Mais difícil ela sair de consumir com você. Né? Então também tem um monte de benefício você trabalhar outros produtos. Né? Você blinda contra o concorrente. Então, quanto mais ele compra de você, mais ele tem a tendência a te ligar. Se alguém chegar batendo lá e te ligar, chegou alguém batendo aqui. Quantas histórias, né? A gente não tinha dos caras que tinha mais relacionamento, o cara chegava com proposta boa, melhor que a nossa. Sim. O cara ligava pra gente. Tá tendo aqui, você consegue, né? Consegue, mas o cara, é o ápice do relacionamento, né? Sim. O cara te ligar pra falar que tá tendo. A venda tem um trem muito doido, porque você foi lá, você entregou para ela, sei lá, bala, chocolate, não sei o que, mas o que você vendeu para ela mesmo, a mulher estava desanimada porque abriu o concorrente na frente dela. Você é um cara que vendia parada do ramo alimentício. Você entregou para ela, produto. Mas o que você vendeu para ela foi a solução do negócio dela. Cara. Exatamente. É muito louco isso. Ajudei ela a combater aquilo que estava sendo o sofrimento dela. Exatamente. Né? Trouxe ânimo. E, cara, deu 5 dias, ela vendeu quase tudo. E aí daquilo virou... E aí o concorrente na frente começou a ver, aí começou a mudar o preço, começou a negociar também, entendeu? A gente não vendia para ele, né? Mas ele foi em busca disso também. Né? E o outro que eu contei do atacado, cara, ele ficou fiel àquele vendedor. Aí o vendedor falou, é isso que precisa fazer? Eu falei, é. Ele começou a fazer. Ele saiu do pior para ser o melhor. 3 meses. E é fácil de destacar, porque a maioria é muito ruim, né? É muito ruim. É muito ruim. Até tem um pouco de força de vontade, mas é muito ruim. Ele não consegue fazer uma pergunta, ele não faz uma... Ele não tem interesse. De novo, para mim, volta no mesmo problema, que é as pessoas não veem a profissão dele como uma profissão. E o que acontece, né, Thiago? A gente vê muitas vezes o vendedor tem medo do cliente. Ele tem medo. Ele vai lá e fala assim, meu Deus, medo, né? como é que eu vou apresentar essa proposta? Porque para mim tá caro. E aí, a hora que mostra para o cliente, opa, é isso? Viu? Faz bastante para mim aqui, que para mim ficou interessante. Mas ele tem medo porque ele não pergunta. Exato. Não entende a dor. Começa a entender, cara. A primeira coisa que a gente faz lá no Sales Club é entender quanto que ele faz de dinheiro e quanto ele deixa na mesa. É a primeira coisa. A gente não faz oferta. Por quê? O cara fala, o cara fatura, você fatura quanto? 10 milhões por ano. Quantos vendedores você tem? 10. Legal. Então, teoricamente, cada um vende 1 milhão, certo? Tem Pareto? É fácil essa. Tem Pareto aí no seu? 20% dos vendedores faz 80% do faturamento? Sim. Batata. Isso não é menos. Não, cara, 10% faz 80% do faturamento. Beleza. Não, então você está me falando que você mantém 10 vendedores. Se 2 deles fazem 80%, então você vai pegar os 20% e divide pelos 8. Os outros fazem 10 mil por mês? Tá. Eles fazem... Você acha que eles têm possibilidade de melhoria ou eles não têm jeito? Pô, claro que tem jeito. Então, só pergunta. Legal. Então, e por que eles não fazem? Porque eles não sabem fazer isso aqui, não sabem fazer isso aqui. Não sabem. Eu não falei nada. Nada disso. Isso aqui. Tá. Se ele soubesse, você acha que você consegue botar quanto mais de dinheiro no ano? Eu consigo botar mais 1 milhão. Então, beleza.
Então hoje você está falando, por não saber técnica de venda, gestão, deixa 1 milhão? Então beleza, agora nós vamos falar. Aí começa. Pô, foi você que me falou, você deixa 1 milhão por não saber. Se eu ajudar você a fazer 1 milhão com técnica de venda, quer dizer, se eu colocar essa técnica de venda, você acha que vale você pagar 20 mil para mim passar 3 dias aqui? Eu não estou falando mais do produto, eu não preciso convencer. Então o senhor está falando para mim que por causa de 20 mil o senhor não quer arrumar 1 milhão? Ele se vende. Ele vendeu para mim. É isso mesmo. Vendeu para mim. E de 0 a 10, né? Qual que é a necessidade qual é a prioridade que você tem para resolver isso nesse mês? 10. Pronto. Spincele. Fiz um exemplo aqui do que é Spincele. Situação dele. Qual eram os problemas? O tamanho da implicação, porque problema não significa compra. Sim. Não significa compra. É a implicação que gera compra. E qual a necessidade que ele tem? Cara, eu quero resolver isso esse mês, pelo amor de Deus, que eu deixo na mesa pelo menos X mil. A hora que ele fala X mil, é esse o desenho. Eu só faço oferta a hora que ele fala. Eu deixo na mesa X mil por mês ou por ano. A hora que ele fala isso, aqui começa a minha venda. Aí começa a venda. Por quê? Porque eu sei o momento dele, quais são as dores, o tamanho da implicação e o quanto que ele quer resolver isso aí. Senão não adianta. Eu posso falar que custa R$1. Aí sabe o que ele vai falar? Puta, mas tirar 3 dias para ficar lá. Você entendeu? Ele vai nem de graça. Claro, porque para ele não faz sentido realmente tirar se ele não tem um problema. Sim. Agora, se ele tem um problema, né, às vezes, quantos dessas pessoas que às vezes compram via outra, né, o seu caminhão ali via um outro método, pararam para fazer conta? Essas pessoas aí, nunca. A maioria dos nossos clientes não sabe fazer conta, cara. Não sabe fazer conta. Olha quanto que ela deixava na mesa. É isso mesmo. Né? Já muito. E falando agora um pouquinho sobre estratégia, Thiago, quais são as dicas que você deixa para aqueles consultores, vendedores, que às vezes se pegam naquelas objeções de mas o cliente pede muito desconto, ou não é uma época boa para as vendas, que é corriqueiro do dia a dia, a gente escuta bastante. Quais são as dicas que você deixa diretamente para essas situações? Existe sazonalidade, então isso é um fato. Tá? Em alguns setores, outros não, mas em alguns setores existe uma certa sazonalidade. Até com feriado, com coisa, até dificuldade de falar mesmo quando você tem que ofertar. No nosso caso tem safra, né? Entre safra. Isso. É óbvio que tem a sazonalidade. Então, assim, não dá para você ser um alienado. Não, que isso, não tem. É óbvio que tem. É a mesma coisa que em ano ruim. Né? Geralmente, quando você tem troca ali de governo, naquele período é uma desgraça, porque está todo mundo. Né? Geralmente é muito parelho, então você tem ali um pouco mais da metade, beleza, tal, e olha lá, o cara. E a outra metade com medo, não sabe o que vai acontecer, né? Meio final de ano. Então, existe esse sistema. Em tempo ruim, eu tenho que comer. Em tempo bom também tem que comer. Em tempo ruim, eu tenho que pagar a escola do meu filho. Em tempo bom, também tenho que pagar a escola do meu filho. Então, assim, em época ruim, o que em geral a gente faz? Cara, você põe mais trabalho. Se em época ruim a taxa de conversão diminui, que é o que acontece, então você põe mais trabalho. Você cuida melhor de um lead. Tiago, mas então o lead é menor. Então você cuida melhor de cada um. Então eu vou fazer mais follow-up. Se eu passava naquele cliente uma vez a cada 2 meses, né, a cada 3 semanas, eu vou passar toda semana. Se faz tempo que eu não ligo, eu vou ligar agora, eu vou mandar o WhatsApp. Então, em época ruim, a força de trabalho tem que aumentar. Ponto. Não tem muito mistério. Você tem que ser mais cuidadoso com os negócios. Com relação a preço, a desconto, isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Né? Todo cliente quer comprar o melhor produto e serviço pelo menor preço. Você, quando você sai para comprar qualquer coisa para você não gostaria de comprar o melhor produto, o melhor serviço, pelo menor preço? Todos nós fazemos isso. Né? Então, não é nenhum problema. Vai muito de como a pessoa conduz. Então, primeiro, entendendo a jornada. Se eu tenho informações dessa pessoa, eu consigo usar com ela. Né? Então, olha, veja só, né, o nosso diferencial. Se eu sou uma pessoa segura, muito mais. São Paulo, muito comum. Tem muita empresa no nosso ramo que tem um valor menor que o nosso, tem uma taxa menor que a nossa, mas ele tem um porquê isso. A gente não cobra mais. Posso explicar para o senhor? Se fizer sentido esses benefícios, a gente continua. Se não fizer... Então, assim, eu vou conduzindo. E muitas vezes, o que a gente fala de palavra final. São Paulo, é só isso que está impedindo? Eu não consigo mexer nisso. Eu vivo de comissão. Meu sonho era poder ajustar isso e vender para o senhor. Mas eu tenho uma limitação pela cultura da empresa, pela regra. Se for isso, a gente infelizmente não vai conseguir. Eu vou perder a venda para o senhor, mas eu vou entender. É só isso, São Paulo. Às vezes é isso. São Paulo, cheguei no meu limite. Eu não tenho mais como mexer aqui. Às vezes ele só quer escutar isso. Ele já comprou. Ele só quer saber se ele tira um pouquinho de você. Então vai muito disso, né? Claro que vai muito do vendedor, mas vai muito da liderança também. A liderança dar segurança para o vendedor poder utilizar isso. Cara, nós temos um limite, acho que até aqui, né? Então ser um pouco duro com o cliente. Eu falo que a maioria dos vendedores eles são mais duros com o gerente do que com o cliente. Ô, Thiago, indo nessa linha, a gente vê muito vendedor que é vendedor de preço.
Isso tem em todo lugar. Todo. E aquele vendedor que ele toma as dores do cliente, ele se transforma o cliente na hora de comprar. Vira advogado do cliente. Vira advogado do cliente. Só falta ligar os dois em call, assim, um do lado do outro. Exato. Falou, vamos brigar com o meu gerente? Faz uma chamada de vídeo aí com ele. É mais ou menos isso. E aí, ele, antes de olhar e tentar negociar, ele já olha o preço, ele acha caro, porque ele é vendedor de preço, então ele quer vender o mais barato. Ele não se apega à qualidade, ele não se apega a falar do que a empresa tem de bom. E ele também pega as dores do cliente. Então ele abraça o cliente e chora junto com o cliente, mas ele não vende para o cliente. Né? Ele fica amigo do cara, ele não é cliente, ele briga pelo cara e o cara está na concorrência. Né? Como é que a gente faz para combater isso e mudar esse tipo de cultura? Essa questão do relacionamento é uma discussão muito, muito forte. Porque assim, o relacionamento não existe venda sem relacionamento. Ponto. Né? Que nem eu falo muito pelo WhatsApp. Né? O WhatsApp, o que é o WhatsApp que vende? O WhatsApp que vende é o WhatsApp que gera diálogo. Que as pessoas conversam, né? que existe ali uma cumplicidade entre as pessoas ali. Né? Existe uma conversa, uma confiança, senão você não vende. Né? Então esse é um fato. Só que o problema é quando você só se apega a relacionamento. Aí acontece isso. Então vou dar um exemplo. Isso é muito comum. O nível de relacionamento do vendedor, em geral, ele não aumenta proporcional ao ticket médio. O cara vira padrinho do filho do cliente, de tão amigo. Mas você vai ver o ticket médio é o mesmo faz uns 2 anos. Ou ele não vende mais nada pro cara faz uns 2 anos. Entendeu? Então assim, beleza, relacionamento é importante, mas né, você não vai casar com a pessoa, você vai vender para ela. Né? Então tem que andar isso muito em paralelo. E isso é uma questão muito cultural. Muito cultural. Porque assim, é óbvio que preço, de novo, todo mundo quer o menor preço, busca. Tem mercados que são mais agressivos, é muito parecido e tal. Mas se for só o menor preço, eu não preciso de vendedor. E quando eu coloco essa parada de desconto, você vai ver a quantidade de gente que está me xingando lá no Instagram. Tudo vendedor. Aí eu falo, ô abençoado, se você está falando então, que o cara escreve, que você não conhece o meu mercado, é fácil falar do seu. No meu mercado, se não der o menor preço, não vende. Eu falei, eu tenho vários, eu espero que o seu gerente não esteja lendo isso. Porque se for para ter o menor preço, ele não precisa de você. É isso aí. Você está assinando que no seu negócio não precisa de vendedor. Para que eu vou precisar de vendedor? Aí eu pego qualquer atendente, eu pago o mínimo, porque eu só preciso de uma pessoa avisando, eu tenho o menor preço aqui. Pronto, tá aqui. Eu não preciso de um vendedor. Né? O que é o vendedor? O vendedor é o cara que está entre aquele que com certeza vai comprar, de você, de qualquer um, ele vai te comprar. Aquele que não vai comprar de jeito nenhum. O vendedor está aqui no meio. Que é o cara que tem potencial, mas ainda não compra tudo que pode. Então, se for só o menor preço, eu não preciso de vendedor. Então, e o cara briga na profissão dele. Fala, cara, então não precisa de você. E na maioria das vezes, né, Thiago, esse cara que vende preço, ele mesmo não acredita no produto que ele vende. E muitas vezes ele nem compra o produto que ele vende. Sempre. Porque sempre. Ele não vê valor. Não vê valor. Ele não vê valor. E qual que é o problema? O problema de você vender sempre ali o menor preço, primeiro por todo o problema, é qualquer outra coisa que você vai vender depois, você já educou o cliente no menor preço. Que é o mais barato. Que é o mais barato. Muitas Principalmente vezes quando você dá desconto. Faz o preço que o cliente quer, né? Aí é pior, porque o cliente, eu pergunto, quem daqui trabalha com venda e pode dar desconto? Aí uma venda, beleza. Quem daqui já deu tudo que podia dar desconto, ligou para o gerente, pegou mais aqueles 2% que podia do gerente, e ainda assim o cliente não comprou. Quase todo mundo ergue a mão. Eu falei, sabe por quê? Porque como você não foi negociando, né? Porque desconto é uma ferramenta de negociação, não é um brinde, né? Como você foi dando desconto, o cliente não sabe qual que é o teu limite. Então, cara tá você pode até falar assim, cheguei no meu limite, né? Cheguei no meu limite. Aqui, cachorro, desconectei. Cheguei no meu limite. O cara não acredita. Não chegou no limite. Mas as outras 3 vezes também eu pedi alguma coisa. Ele não pediu nada em troca e deu desconto. Até onde vai? Né? Então isso acontece demais. O cara ele dá todo o desconto e ainda assim não consegue vender. Porque ele não consegue negociar. Então, em geral, é falta de técnica mesmo. O cara entender o que é ali característica, benefício, coisa bem simples, tá? Mas não sabe. E técnica, como é que eu apresento isso? Frieza por parte da gestão. Né? Frieza por parte da gestão. E o modelo de remuneração, que a gente atua muito forte nos seus clubes. O modelo de remuneração também da empresa acaba incentivando muito. Né? Então, se você incentiva, se a maior parte do ganho do vendedor está em vendas novas, por exemplo, esse cara ele não vai fazer pós-venda. Eu não faria, você também não faria. Não. Porque se eu tiver que correr num lugar onde não está o meu dinheiro, cara, eu estou deixando de ganhar dinheiro, pô. Não faz sentido. Né? Não, que nem no caso do celular. Muita gente paga, a maior parte é por positivação. Né? Quando era produto de alimentício, é muito comum disso.
Por que a maioria não faz mix? Porque o principal indicador é positivação. Então, a remuneração, vou pegar a frase do Fábio, que é o meu sócio, é a arte de colocar o incentivo no lugar correto. Né? Então, a remuneração, ele ilumina a trilha que você quer que o vendedor faça. Então, se a maior fatia dele está em prospectar novos clientes, o que ele vai fazer? Prospectar novos clientes. Ele não vai fazer pós. Né? Se está em positivar, ele vai positivar. Ele não está preocupado se ele vai vender mais, aumentar o ticket médio e tal. Então, o modelo de remuneração também arruma muita coisa que, às vezes, na gestão, no dia a dia, briga, treinamento, não se resolve. Bacana. E, Thiago, vamos falar um pouquinho do seu livro, então? Olha, vamos lá. Então, no seu livro, O Vendedor Bonzinho Não Fica Rico, né, você escreve sobre um vendedor, uma pessoa com objetivos, no qual ela não acostuma perder. Né? Você usa até a expressão dividir o bolo. Como que é possível, no dia a dia, equilibrar o desejo, a ambição pelas vendas, mas em ser ético com o cliente e também com o concorrente? Legal. Bom, ética é um negócio muito, muito legal, cara. A gente deveria ter conversado com esse aqui, que teria mais tempo, né? Ética é muito legal. Ética é o conjunto de valores, é o que você faz com o conjunto de valores teu. Então, a história mais bacana sobre ética é quando o Clóvis de Barros, né, que é um filósofo muito legal, ele contou uma história muito bacana. Ele falou, né, que tinha uma pessoa que se despediu de um lado do rio e falou, olha, que você vai para lá, eu não vou conseguir, mas eu vou te mandar uma caixa tal, e chegando lá você paga pro cara. Beleza. A pessoa foi para lá, passou um tempo. Quando o cara foi mandar a caixa, ele falou, quer saber? Puta, eu gosto muito da pessoa, tá aqui, ó, vou te pagar, só que eu não consigo falar com ela, não tem como falar. Quando você chegar lá, você avisa. Você avisa que eu já paguei, que ela não vai te pagar de novo. Beleza? O cara falou, beleza. Aí ele foi lá, atravessou o rio e chegou do outro lado e encontrou com essa pessoa. Fim da história. Né? Então, aí ele falou, porra, mas o que é ética? Não tem... aí. Essa decisão agora, se ele vai falar para a pessoa que ele recebeu ou não, é o que ele faz com o conjunto de valores dele. Então, não existe ninguém sem ética, né? Com os valores dela, ela escolhe se vai ou não. Então, assim, ética é um negócio bem complicado para a gente poder discutir aqui, porque ele é bem amplo. Mas com relação aos seus desejos, né, ser bonzinho é diferente de ser ruim. Né? Não sou bonzinho. Não, o contrário de bonzinho é ser bom. O bonzinho é o tonto, o bonzinho é o passivo, né? O bonzinho é o que aceita. Né? E a gente vive num lugar, a gente vive um negócio chamado vida, e aqui na Terra, se tem um negócio que é injusto, chama-se vida. A vida ela é completamente injusta, ela leva pessoas maravilhosas que doaram a vida dela para os outros, sabe assim, que nunca, e deixa um monte de bandido, verme vivo aí até, vai pagar depois, tá beleza, mas aqui a Terra, depois é outro lugar, sai daqui da Terra. Na Terra é uma vida injusta. Então assim, o seu trabalho, o seu desejo, você é aquilo que você construiu. Então esse é o primeiro ponto. Como você lida com isso é um segundo que eu não quero entrar, né, mas aprofundar nisso. Mas o fato de você querer, né, que é o que a gente traz muito para cá, não significa que você tem que romper com a ética. Né? Então, por exemplo, eu sou um cara que faço muito dinheiro com vendas. E eu, assim como a gente estava conversando, olha, para você isso aqui não funciona. A gente tem uma parte de qualificação muito aprofundada nos sales. E a gente tem um produto nosso, que é o Elite, é R$200 mil por ano por pessoa, que é onde a gente acompanha, implementa. Ele faz uma lista, 200 mil, coça a mão, né? Todo evento, 2 ou 3 pessoas a gente nega. Por quê? Porque eu tenho um perfil, o Elite, que a gente consegue ajudar. Tem gente que a gente não ajuda. Se o cara é muito pequeno, às vezes até está com dinheiro, a gente não consegue ajudar ele. Ele precisa estruturar melhor, porque a hora que ele entrar, eu vou exigir coisas que ele não tem. E vai demorar, não é o momento. E tem gente que é muito grande, que já tem que os problemas deles vão se resolver só com grandes consultorias, muito aprofundamento, que não é lá. A gente atende 90% das empresas no Brasil, que são as médias. Então, a gente faz dinheiro, vende pra caramba, não para de crescer, 2 dígitos por ano há 6, 7 anos, seguindo as regras da boa convivência. Então, isso vem tudo de técnica. Definição de perfil de cliente ideal, né? Entender quem vai ter mais ou menos fit com o nosso negócio, quem eu vou conseguir pegar depois depoimento porque vai ter bons negócios. Então, assim, você não precisa, para fazer dinheiro, eu entendi a sua pergunta, né? Para fazer dinheiro, não necessariamente você tem que romper com as regras. Né? Ainda que, para a maioria das pessoas, sim. Né? Para fazer dinheiro, você tem que romper com as regras. Você pode ser completamente ético, né? Trabalhar dentro das suas regras e ainda assim fazer muito, muito dinheiro. Né? É uma questão muito mais de técnica do que sobre isso. Então, o vendedor bonzinho que eu falo é sobre essa ânsia, né, de querer ser reconhecido, que é algo meu. Né? Eu gosto de ser reconhecido, eu gosto de que as pessoas apontem e falem que ele é o melhor, eu gosto muito de dinheiro.
né? Porque o dinheiro eu consigo fazer um monte de coisa, né? E aí depende do que você gosta. Eu consigo dar uma vida boa para minha família, eu consigo ajudar os meus funcionários a pagar muito bem para eles, eu consigo dar cursos para os meus funcionários, eu consigo dar uma vida boa para o meu filho, eu consigo dar boa educação. Então, é esses drives, né, que a gente vai escolhendo que define isso do vendedor bonzinho. Então, e aquelas 4 etapas que a gente falou aqui, né, que é na palestra, que é a consciência, inconformismo, disciplina e preparo. Então, o livro está baseado nessas 4 etapas aí. E se a galera quiser comprar o seu livro, onde acha? Nas maiores livrarias, na Amazon, Magazine Luiza, né, direto também no nosso Instagram. Tem os 2 livros, tem esse, né, que é o Vendedor Bonzinho Fica Rico, e tem o Vendas Não Ocorrem Por Acaso, que é um manual de equipes comerciais. Legal. Poxa, que legal esse tempo aqui com você, Thiago. A gente quer te agradecer pelo tempo que você dispensou aqui com a gente. Eu acho que foi bem proveitoso, bastante insights aí, muita coisa legal. Dá para ter uma boa aula aqui, né, Joey? Com certeza. Fazer uns cortes legais aqui. É isso. Com certeza é um prazer, né, poder receber você, Thiago. Obrigado, ter esse obrigado. bate-papo de venda. Cara, você é fantástico. Obrigado, cara. Falei antes aqui, vamos trazer o Thiago como palestrante oficial da Transdesk. A galera amou ver você de novo, né? Foi demais, cara. Pena que foi pouco tempo. A gente tem que ter mais tempo, mas todo mundo ficou maravilhado com a palestra. Você é um cara de venda, tem a nossa essência, né? Vendedor para vendedor, esse papo. Linguagem simples, direta, né? Isso aí. E o ambiente estava bom pra caramba, né? Tava lindo ali, aquele ponto de 60 tal, tá bem acolhedor, e o papo ficou muito, muito íntimo, né? Então fica legal. Show de bola. Obrigado mais uma vez, viu, Thiago? Valeu. Para finalizar, Thiago, divulga para a gente as suas redes sociais para que os nossos ouvintes aí possam acompanhar o seu trabalho também. Bacana. O Instagram, ali nós temos o Linktree, lá tem acesso a todos os cursos, livros, canais lá. Então, Thiago Conser Oficial no Instagram, né? E o YouTube nosso, como eu falei hoje aqui, né? O mês passado a gente bateu ali os 500 e poucos mil inscritos e hoje somos o maior canal de técnicas de vendas do mundo. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso também. Thiago Concer, se você jogar lá, eu falo às pessoas, Thiago, por onde que eu começo? Eu quero me tornar um ótimo vendedor. Eu falei, devora o YouTube lá, porque são videozinhos de 5 a 7 minutos, como fazer isso aqui, como fazer isso aqui, como fazer aqui. Né? Aquilo que o vendedor precisa no dia, é um manual legal lá, então tá aí as ferramentas. De graça para você, porque para mim custa muito, né? A gente tem lá 20 e poucos funcionários só cuidando disso. Joia, então é isso. Você que ouviu a gente, que acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo Poddesk. Até lá.